boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje, além da presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, contamos também com a presença do secretário de Saúde do Recife, Jailson Corrêa. Contamos também com a presença das intérpretes Ione e Joyce. Como de costume, os secretários vão falar sobre os dados do dia e, em seguida, partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Ione, boa tarde, Joyce, boa tarde, doutor Jailson, nosso secretário municipal de saúde do Recife, boa tarde a todas e todos. Hoje nós registramos 546 novos casos da Covid-19. Desse total, 110 são classificados como síndrome respiratória aguda grave e 436 como casos leves. Pernambuco totaliza agora 89.678 casos confirmados, sendo 23.137 considerados graves e 66.541 considerados leves. Também registramos 45 óbitos, sendo 25 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, com idades entre 25 e 92 anos, que ocorreram desde o dia 25 de abril. Apenas 32% dos óbitos, correspondentes a 17 casos, ocorreram nos últimos 3 dias, sendo 3 ontem, 8 no domingo passado e 6 no último sábado. Dos outros 28 pacientes, 3 vieram a óbito no mês de abril, 12 no mês de maio, 2 em junho, e os outros 11 entre os dias 3 e 24 de julho. Com isso, infelizmente, chegamos a um total de 6.421 mortes pela Covid-19 em nosso estado. Aqui, nesse primeiro recorte, a gente gostaria de fazer um apelo a todos os serviços hospitalares, municípios, para que comuniquem a ocorrência desses óbitos com a maior brevidade possível, para que a gente possa fazer o controle mais adequado e informar em tempo mais hábil as informações sobre óbitos ocorridos. O número de recuperados, por sua vez, em Pernambuco, teve o acréscimo de 2.241 pessoas que já estão curadas. Dessa forma, já são 67.929 pernambucanos recuperados da Covid-19 no estado, o que representa 76% do total de infectados. Desde o último dia 15 de julho, passamos a testar todos com sintomas gripais em Pernambuco, dentro do grande esforço de ampliar nossa capacidade de testagem, que já é uma realidade. Reforçamos que todos que apresentarem sintomas de gripe ou sintomas suspeitos da Covid-19, mesmo aqueles que não se enquadrem em síndrome respiratória aguda grave, devem procurar o exame, devem buscar a marcação que está disponível nas redes municipais e pelo Atende em Casa, que pode ser baixado em celulares. A gente tem sempre feito tem sempre passado essa informação aqui, tanto celulares com sistema Android, ou também pela internet no www.atendeemcasa.pe.gov.br. Desde quando iniciamos essa marcação de testagem pelo aplicativo, através dessa funcionalidade, cerca de 1,9 mil pessoas já foram testadas, sendo que 1.051 fizeram o teste de RT-PCR e 849 fizeram um teste rápido. Esse é um número que ainda consideramos muito baixo, aquém do que é esperado. Então nós precisamos massificar essa informação. Aqui aproveitamos mais uma vez a audiência de todos que nos assistem aqui, toda a imprensa, para que possam trabalhar essa informação e mais, outros que nos assistem, para avisar seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, deste direito que as pessoas passaram a ter, que quando tenham sintomas possam fazer o teste mais adequado, a depender da sintomatologia e do tempo que está apresentando os sintomas. Por fim, gostaria de ressaltar que, graças aos esforços do poder público, aliado ao comportamento cidadão de cada pernambucano, chegamos a um cenário de quedas expressivas de casos graves, em especial, nos números de óbitos e também nas solicitações de internação pela Covid. Isso nos deu a possibilidade de retomar as atividades
dentro desse plano de convivência que instituímos. Mas precisamos entender que esta convivência com a Covid-19 necessita de uma série de cuidados. E isso vai durar por um bom tempo, até que nós tenhamos as condições de ter uma vacina e que essa vacina possa ser aplicada para toda a nossa população. Então, para manter as pessoas protegidas e, inclusive, contendo a possibilidade de novas ondas, precisamos que cada um continue sendo um agente de proteção. Atitudes como as que vimos ontem em Caruaru muito nos preocuparam, ali no entorno da Feira da Sulanca. Esse tipo de comportamento com grandes aglomerações são muito preocupantes, verdadeiramente inaceitáveis, porque podem colocar abaixo o esforço de cada um de nós e de todos que estão buscando ter que esse plano de convivência dê certo. O governador Paulo Câmara determinou que realizássemos importantes ações lá na segunda macro-região, onde Caruaru está inserida. Nós tivemos um período sobre a operação quarentena lá em Caruaru e em Bezerros, com medidas mais rígidas de isolamento, e também determinamos a abertura de novos leitos lá na região. Graças a isso, tivemos dados positivos no controle da curva e a pressão na rede de saúde no Agreste está tendendo a diminuir. Então, isso é um avanço lá para a região do Agreste, que vai nos permitir, inclusive, dar novos passos em relação a esse plano de convivência, que devemos estar anunciando na próxima quinta-feira. Mas nós precisamos ter cuidado com esse comportamento no retorno às atividades, para que a gente não coloque tudo a perder. Então, é muito importante que a população de Caruaru, de toda a região do Agreste, como também aqui na primeira macro-região, na região metropolitana, em todos os lugares do Estado, tenham consciência e usem dessa oportunidade de conviver com o máximo de responsabilidade para que a gente não tenha que dar passos atrás, como já tivemos que dar lá na região do Agreste. Então não é hora de baixar a guarda e pensar que tudo pode ser como antes. Ainda não é esse momento. Precisamos tomar cuidados, e efetivamente evitar tumultos, evitar aglomerações. Prevenir continua sendo a melhor estratégia de proteção contra a Covid-19 nesse processo de enfrentamento. Novos hábitos precisam estar incorporados ao nosso cotidiano. Usar corretamente a máscara quando for preciso sair de casa, cobrindo adequadamente a boca e o nariz. Lavar as mãos frequentemente com água, sabão ou mesmo complementando com o álcool em gel e mantendo o distanciamento social e todos os protocolos que estão sendo instituídos por todas as empresas, por todas as instituições que retomaram esse plano de convivência. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André Longo, secretário estadual de saúde. Boa tarde, Camila, Joyce e Iane. Não é isso? Iane. Boa tarde a todos e a todas. Como de hábito, nós começamos com um recorte dos dados agora apresentados pelo doutor André, no que diz respeito aos dados do Recife. Então, foram confirmados 154 casos de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, cujos resultados de laboratório estiveram disponíveis nas últimas 24 horas, sendo 121 casos leves, 33 casos de síndrome respiratória aguda grave. O total de casos em Recife agora atinge 26.011 casos. Infelizmente, tivemos também a confirmação de 5 novas mortes, chegando ao número de 2.095 perdas de vida aqui na cidade do Recife ao longo de toda a pandemia. Por outro lado, dado alvissareiro de 21.736 pacientes considerados recuperados. Um dado muito importante, que os nossos hospitais de campanha já passaram de 13.300 atendimentos nos hospitais de campanha, e nesses leitos, são 344 leitos de UTI, 382 leitos de enfermaria ativos, temos hoje internados, respectivamente, 174 pessoas em UTIs
162 pessoas, pacientes em enfermaria. E nós temos a clareza, né, de que, junto com o esforço do Estado, particularmente esses 342 leitos de UTI abertos pela Prefeitura do Recife, por decisão do prefeito Geraldo Júlio, em conjunto com o governador Paulo Câmara, fazem toda a diferença para que hoje nós possamos ter uma ocupação, uma taxa de ocupação de leitos, quando a gente soma todo esse esforço, numa área segura que permite a abertura de novos setores da economia. E isso também se dá não só pela imensa mobilização que o Estado de Pernambuco fez, mas também nós temos orgulho de dizer que Recife participa definitivamente desse esforço. Queria também chamar a atenção para um dado importante, que é o papel da atenção primária em saúde, da atenção básica, das unidades de saúde da família, das UPinhas. A propósito disso, hoje, com o prefeito Geraldo Júlio, inauguramos, doutor André, a 16ª UPinha da cidade do Recife, que beneficia já a população da comunidade do Pilar, que tem o núcleo de apoio à saúde da família, que atende também pessoas em situação de rua ali daquela região central do Recife, e mais de 1.200 usuários daquela região da cidade. Uma inauguração atípica, sem aglomeração, uma inauguração de tempos de pandemia, mas também que é um demonstrativo de que o trabalho não para, o trabalho na saúde avança e outras entregas também estão planejadas para as próximas semanas e meses, num reforço importante, porque a atenção primária cuida de todo esse aspecto de reforçar as ações de prevenção. Nós sempre mantivemos as unidades de saúde da família, as UPinhas, por exemplo, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, são mais de 130 em todo o território do Recife, funcionando ao longo da pandemia para atender o pré-natal, a vacinação, atender pessoas que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, programas de tuberculose, hanseníase, por exemplo. Isso nunca parou porque não podia parar. Mas nós dedicamos 20 unidades especificamente para o cuidado de pacientes com suspeita de Covid-19 e nessas 20 unidades atingimos esta semana a marca de mais de 20 mil atendimentos. Essas unidades, além de fazerem um atendimento inicial ali na própria comunidade, fazendo avaliação clínica dos pacientes, também hoje são as unidades que fazem a testagem. Em cima disso que o doutor André falou, nessas unidades é possível fazer a testagem, tanto a testagem, a coleta de amostra para RT-PCR, nos casos em que são sintomáticos na fase mais aguda, ali até o 7º, no máximo até o 10º dia, mas também os testes rápidos, os testes que podem ser feitos após esse período em pessoas que tiveram sintomas. Então, essas unidades podem ser acessadas tanto pela população ali do seu território, do seu entorno, a busca de consultas, mas também pelo agendamento que é feito através do aplicativo atendeemcasa.pe.gov.br, agendamento para a realização de testes nessas unidades. Então, acho que esse é o grande recado e essa atividade também de prevenção, doutor André, hoje também chegamos a um marco importante, o prefeito Geraldo Júlio anunciou hoje de manhã, chegamos a 50 as comunidades do Recife visitadas pelas estações itinerantes de orientação para a Covid-19. Porque não basta, nessa fase em que a gente tem falado aqui, e os órgãos de imprensa, claro, merecem também o crédito pela forma com que tem tratado responsavelmente a mensagem, a importância da mensagem dos cuidados de prevenção, dos novos hábitos que devem ser integrados, o uso da máscara, o uso do álcool gel, também do distanciamento social, tudo isso é muito importante, mas as comunidades mais vulneráveis da cidade precisam da presença do Estado, da presença da Prefeitura, através das estações itinerantes. São 50 comunidades, inclusive em 10 delas, as mais vulneráveis da cidade, com o porta a porta das nossas equipes de saúde da família. São mais de 500 profissionais envolvidos, visitam de casa em casa, de porta em porta, levam a orientação, levam um kit de higiene pessoal, levam um kit de higiene para casa, além da distribuição das máscaras como uma atividade importante. Então, sempre enfatizando a importância da prevenção e o papel da atenção básica, da atenção primária à saúde. A primeira pergunta de hoje é de Luan Amaral, do Leia Já. Recentemente, o Retrô Futebol Clube divulgou que fará uma seletiva de futebol feminino em Camaragibe, aberta a qualquer pessoa que apresente um exame cardiológico.
Esse tipo de atividade física em grupo está autorizada no Estado? Existe algum protocolo para jogos de futebol que não sejam profissionais, as famosas peladas? A prática esportiva em grupo, ela permanece proibida no Estado. Nós abrimos uma exceção para os treinos de futebol profissional e para o reinício do futebol profissional. Mas atividades como essa que estão sendo propostas, nós não temos conhecimento disso, mas elas estão ainda proibidas no Estado e nós vamos estar acompanhando, né, e fiscalizando, e é importante que a população participe desse processo. A gente tem dito aqui que não consegue, né, estar presente em todos os recantos, né, onde há campos de pelada, onde há atividades possivelmente esportivas em grupo, mas é preciso que a população se conscientize também, né, de que esse é um espaço propício à contaminação, e que deve ser evitado nessa fase onde ainda há transmissão sustentada do vírus em nosso estado e que nós ainda não temos a proteção de uma vacina. Então, essas atividades não são recomendadas, estão proibidas a nível estadual e o poder de fiscalização cabe ao Estado, aos municípios, e a gente espera contar com a população para que possa fazer, através dos canais, especialmente também do 190, fazer a denúncia de situações irregulares no cumprimento dos decretos sanitários, tanto estaduais quanto municipais. Adriana Vitor, da TV Jornal. Pernambuco vem se preparando de alguma forma para a possibilidade da chegada da vacina, como compra de insumos e adequação da rede, por exemplo? Veja, o nosso programa estadual de imunizações, ele é um programa que está sempre preparado para a absorção de novas vacinas. Obviamente que nós temos uma programação em relação à compra de insumos, e especialmente aquilo que cabe ao Estado, que é seringas e agulhas, para distribuir para os municípios, para que os programas de imunização possam aplicar as vacinas. Isso tem sido feito de forma articulada, tanto a partir do governo federal, quanto do governo estadual e as salas de imunização que estão nos municípios pernambucanos. Então nós estaremos prontos, preparados, muito provavelmente e esperamos de forma muito especial, que esse momento possa chegar, esperamos que seja no primeiro semestre do ano que vem ou quanto antes. Pernambuco vai estar preparado e com sua rede, com certeza muito ansiosa, tanto a rede estadual quanto a rede municipal, pelo momento de poder estar imunizando as pessoas em relação à Covid-19. Doutor Jailson. Pense numa ansiedade, né? Acho que essa ansiedade é compartilhada no mundo inteiro. As etapas de produção de vacina, temos visto essa semana mais notícias promissoras, notícias positivas, apontando que vacinas novas têm sido testadas no que a gente chama de fase 3, que é a fase em que se testam milhares de pessoas para que se possa identificar a efetividade da vacina, além de sua segurança e eficácia, digamos assim, para que a gente possa também ter a perspectiva de usar essas vacinas no futuro próximo. É claro que são necessárias, muitas dúvidas precisam ser tiradas nesse processo, se as vacinas darão proteção por longo período ou se precisarão ser repetidas a cada momento, a cada período, por exemplo, a cada ano, como acontece com a influenza. Se será uma vacina de uma dose ou serão necessárias mais doses, se há alguma restrição para grupos etários, e também pensarmos em estratégias de vacinação, né? Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra e todos, com a pandemia nesta escala, precisarão ter acesso à vacina. Como é que se dará essa distribuição em cada país, em que grupos precisaremos ter uma atenção inicial? Então, todas essas perguntas estão sendo feitas e colocadas diante da comunidade científica para que a gente possa, assim que for possível ter uma vacina segura, começar a fazer a vacinação aqui na nossa região.
Recife tem o orgulho de ter taxas de vacinação, de buscar levar a vacinação como algo muito sério, levar muito a sério a questão das coberturas vacinais, fazendo estratégias das diversas formas. Nós já tivemos em campanhas vacinação de casa em casa, já tivemos extensão de horário para o horário noturno, horário de final de semana. Então, assim, quando nós tivermos as vacinas, certamente estaremos preparados para fazer uma grande campanha de vacinação, mas naturalmente, primeiro passo e mais importante nesse momento é ainda o desafio científico de desenvolver uma vacina que seja eficaz contra o vírus, ao mesmo tempo que possa ser segura e que possa ser produzido também na escala que é necessário, que é a escala global para todo o planeta. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Com mais de 4 meses de epidemia no estado, o que se sabe hoje sobre a situação sorológica da população em Pernambuco e como esse conhecimento tem norteado o direcionamento de estratégia para grupos suscetíveis? Bom, acho que o Dr. Jailson, na nossa última coletiva aqui, que tratamos sobre isso, falou um pouco sobre essa questão dos grupos, dos diversos grupos de vulneráveis e a ideia que se tem hoje sobre a prevalência nesses casos. É óbvio que as populações que estão mais protegidas, hoje, que estão cumprindo o isolamento social, tenderam ao longo desse período a se exporem menos ao vírus e, por óbvio, é esperado uma menor prevalência. E aí a gente está falando especialmente do público da idade escolar, das pessoas idosas, das pessoas com maior vulnerabilidade, especialmente aquelas com doenças pré-existentes. Então a estratégia ela não muda para esses grupos na medida em que a gente está adotando o isolamento social e assim devemos continuar por pelo menos mais um tempo na proteção dessa população. Obviamente, nós que estamos trabalhando desde sempre, profissionais de saúde, todos os serviços essenciais, que nos expusemos muito mais ao vírus, a taxa de prevalência da doença tende a ser muito maior nesse grupo. E é certo que inquéritos populacionais de larga escala não vão conseguir demarcar muito bem esses determinados grupos, a não ser que você adapte as amostras, um trabalho que nós temos, inclusive, nos debruçado sobre ele. Qual é o melhor amostra, o desenho de amostra, para que a gente pudesse ter clareza sobre os diversos grupos de susceptíveis à doença. Então, é preciso olhar sobre o que já foi feito, e aí nós temos o estudo da Universidade Federal de Pelotas, que aplicou um número muito pequeno de questionários e de amostras aqui em nosso estado e concluiu por uma taxa de imunes muito baixa, a gente acredita que muito mais baixa do que a realidade, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo um estudo lá em Fernando de Noronha que vai nos mostrar um pouco desse espectro da população e estamos debruçados, equipes técnicas, no desenho desse inquérito epidemiológico domiciliar que devemos aplicar. Embora saibamos que isso, num primeiro momento, deve mudar muito pouco do ponto de vista da estratégia que nós precisamos adotar do ponto de vista da prevenção. Mas são bases que precisam ser adquiridas para que a gente tenha patamar para avaliar no futuro. Lembrar também que nós temos um inquérito epidemiológico encomendado ao Agil Magalhães, que vai fazer a avaliação do banco de sangue do Hemop, de forma retrospectiva e prospectiva, desde janeiro até o final do ano, para a gente analisar a prevalência nessa parte aí da população. Doutor Jailson. Acrescentaria apenas dizendo que, além da questão da importância de entender, da gente poder estimar o número de pessoas já expostas ao vírus, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Uma delas é isso que o Dr. André já falou, a gente já citou aqui em coletiva, mas acho que é importante reiterar
que é que grupos de pessoas diferentes na comunidade têm graus de exposição e, portanto, prevalência de exposição ao vírus diferentes entre si. O maior exemplo disso, as pessoas que trabalham nas áreas essenciais, que sempre estiveram nas ruas, de certa maneira, como nós aqui, né, e os profissionais de comunicação, profissionais de saúde, por exemplo. Aqui na mesa 50% teve Covid, ainda, né? Que eu não tive Covid, não. Eu não tive, doutor André guardou o período de afastamento e isolamento social, mas eu não tive sintomas. Mas as populações que estão guardando isolamento social e distanciamento, populações de risco, particularmente população escolar, essa sim se prevê, se pressupõe que possam ter taxas bem menores de exposição ao vírus. E por isso, essa cautela necessária de, na hora que essas novas populações entram, digamos assim, retomam alguma rotina, mesmo que protegida pelos protocolos, a gente sempre tem esse cuidado. Dito isso, também é importante lembrar de que os inquéritos soroepidemiológicos não são a resposta completa. Por quê? Aparentemente, a gente sabe, estudos têm mostrado de que muitas pessoas que têm, inclusive, casos de Covid confirmado laboratorialmente com RT-PCR, portanto, confirmação laboratorial fidedigna e precisa, não desenvolvem anticorpos do tipo IgM ou IgG suficientes para detecção pelo exame de laboratório. Então, muitas vezes, pode haver uma subestimação do número de pessoas expostas pela incapacidade do teste de detectar esses anticorpos. Ainda mais com teste rápido, né? Que boa parte desses inquéritos, inclusive o de Pelotas, tem sido feito com teste rápido também. Essa é uma limitação que vale para todos os testes, mas ainda é mais importante para os testes rápidos. Para além disso, também o teste rápido pode, por outro lado, superestimar população exposta, porque ele também pode dar positivo para a circulação de outros coronavírus. Isso é uma questão que precisa ser colocada na equação. E existem pessoas que têm alguma proteção parcial, basicamente mediada pelos linfócitos T, pelas células T, sem ter anticorpo. Então, é uma análise complexa, diferente de outras situações clínicas, onde é muito mais fácil detectar o número de pessoas expostas, por exemplo. Aqui em Covid nós temos um desafio ainda maior. E para completar a complexidade, a duração da proteção também é algo que não está completamente estabelecido. Inclusive, alguns trabalhos mostrando que essa duração, depois de algumas semanas ou meses, ela pode cair e a gente ainda não sabe se essa queda do número dos anticorpos, por exemplo, dos títulos de anticorpos, da quantidade de anticorpos, tem alguma expressão no risco de adoecer e, caso adoeça, no risco de adoecer de forma grave. Então, ainda são perguntas que a ciência precisa responder, mas o fato mais importante, Cíntia, aqui, do ponto de vista das medidas de política pública, o que mandam as medidas, o que não muda nesse cenário, o que é importante lembrar? Que em fase de queda ou estabilização em baixa é seguro reabrir pouco a pouco, de forma cautelosa, sempre aguardando um período de observação a cada movimento de reabertura. Isso é o mais prudente, não existem manuais científicos para isso, isso também é baseado na ciência, mas também no bom senso de imaginar de que essa cautela permite monitorar, caso haja uma retomada da atividade de transmissão e um rebote do número de casos, se tem ali a medida necessária ou de retomada de medidas mais rígidas ou de interrupção do processo de abertura. Então, na verdade, esta lógica estabelecida para a Covid é o que tem garantido aqui entre nós, né, a possibilidade de ter 2 meses subsequentes, aqui no Recife, por exemplo, de diminuição e com uma tendência de estabilização em baixa no número de casos. E é isso que é isso que se chama o período de convivência. Né? O plano de convivência pressupõe exatamente isso. A reabertura, a retomada, sempre com protocolo, nunca esquecendo que nós não estamos de volta à vida normal, ao contrário, há hábitos que precisam fazer parte dessas novas rotinas. Sempre bom enfatizar a máscara, o álcool gel, a lavagem das mãos, o distanciamento social, a proteção das pessoas de maior risco
particularmente pessoas idosas e comorbidades. Isso continua sendo a regra, com abertura gradual e observação dos dados de forma permanente. Irce Falcão, do portal Folha PE. Na última semana, houve aumento de casos ativos, de acordo com os boletins do Estado e do Recife. Como está a taxa de transmissão da Covid-19 nas regiões do Estado? Veja, depois Rafael pode passar aí os dados de cada uma das regiões, né? No R, em Pernambuco, depois de passar algumas semanas abaixo de 1, ele ampliou para cima de 1. Isso é fortemente influenciado pelo aumento da nossa capacidade de testagem. A partir do momento que você testa mais, acaba influenciando esse índice pelo surgimento de novos casos. Esse número, em especial, o número de testes rápidos que os municípios têm feito numa escala maior, tem basicamente chegado sempre acima de 80%, às vezes mais de 90% dos novos casos, eles estão carregados como testes rápidos. Muitas vezes isso não significa atividade mais da doença, você não pode nem considerar caso ativo. Muitas vezes o diagnóstico já é dado, em especial agora, doutor Jailson, quando o CDC e a OMS consideram 10 dias apenas de isolamento, né, para o critério de cura, né. Basicamente, quase que todas as vezes que você tem um teste rápido positivo, você já não tem mais a presença do vírus. Então você não poderia contar que esta pessoa estaria contaminando. Então isso, de certa forma, distorce um pouco o que o Dr. Jones chama de o tradicional R, né? Esse tradicional R, ele sofre influência dessas questões. É preciso trabalhar olhando para ele, acompanhado isso, para que nos permitam, né, para que continuemos a ter a possibilidade de ter um plano de convivência. Então é preciso, né, estar sempre alerta, e nós estamos, né, a partir do momento que identificamos isso, esse pequeno incremento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, nos orientamos menos pelo R tradicional, mais por esse comportamento de síndrome respiratória aguda grave, mais pela questão das taxas de ocupação e da pressão sobre o sistema hospitalar, e pelos óbitos, em especial pelos óbitos nas suas datas de ocorrência, o que é interessante também. E, obviamente, pelo diagnóstico de Covid que advém posterior ao diagnóstico de CIRAG. CIRAG é mais sensível, porque vem primeiro. Muitas vezes ela vem sem que você tenha ainda o teste, positivo ou negativo, então é o mais sensível. Depois você observa a pressão sobre o sistema. Aquela síndrome respiratória aguda, ela demanda um leito, normalmente, ou de enfermaria ou de unidade de terapia intensiva. Depois, obviamente, será testada essa pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que quanto maior for a nossa capacidade de testagem, mais intensiva for esse processo de testagem, o que nós estamos buscando, né? Na verdade, é nosso dever buscar. É direito agora das pessoas que têm sintomas. Então é muito importante poder ampliar essa testagem para aí você ter esse R o mais próximo da realidade, em especial com a dosagem de RT-PCR, porque a dosagem de RT-PCR é que mede a atividade viral e que mostra que aquele indivíduo está contaminante, né? Que ele ali passa o vírus adiante. Então nós que devemos caminhar, temos essa expectativa para ainda no decorrer do mês de agosto, passar a testar não só os sintomáticos, mas os sintomáticos e seus contatos, que essa é a próxima fase da ampliação da testagem em Pernambuco. Nós queremos identificar um sintomático e buscar carrear todos os contatos dele, né, ainda no mês de agosto, para que a gente possa trabalhar esse conceito e poder realmente identificar a velocidade de transmissão e poder conter surtos em determinados locais com muito mais agilidade, utilizando a força da nossa vigilância em saúde, que é a mais ativa e transparente do país. Doutor Jailson. Só um breve complemento. Em outras palavras, todo teste rápido que dá positivo significa, mesmo que ele seja um resultado novo,
significa um caso relativamente antigo. As pessoas, para que dê tempo às pessoas produzirem os anticorpos, significa que elas se infectaram talvez 3, 4 semanas atrás. E o momento de infecção ocorreu 2, 3, 4 semanas atrás. E, portanto, quando a gente contabiliza esse teste que tem um resultado hoje, mas representa um caso razoavelmente antigo, já de um mês atrás. É basicamente isso que a gente está dizendo aqui, quando a atividade de casos leves sendo diagnosticados por teste rápido, né, isto provavelmente está representando o fenômeno de transmissão que ocorreu há mais tempo. Quando esses casos são diagnosticados pelo RT-PCR, aí sim são demonstrativo de infecção no período mais agudo. Mas quanto mais a gente testa as pessoas de casos leves, também maior a probabilidade de casos positivos. Então, é importante cotejar vários indicadores, né? E a gente aqui agradece a contribuição de pesquisadores do grupo do IRRD, professor Jones, professor Zé Luiz, do grupo do AG Magalhães, tantos outros, do grupo do Dado, né? Das pessoas lá do Porto Digital, que tem um trabalho de assessoramento da Prefeitura do Recife, vários indicadores sendo monitorados a todo tempo, para que a gente possa, então, perceber os movimentos da transmissão de maneira precoce, sensível, como o doutor André colocou, mas também monitorar isso para frente, e isso tem sido o termômetro utilizado para a tomada de decisão. Mas esse é um fenômeno esperado. Quanto mais testes se faz em pessoas sintomáticas leves e, no próxima etapa, mais testes se faz em pessoas assintomáticas, há uma probabilidade de mais resultados positivos, que não necessariamente signifiquem um aumento explosivo do número de casos, mas sim um reflexo da estratégia de testagem. JC Online. A ampliação da testagem tem possibilitado, no Estado e no Recife, o rastreamento de pessoas assintomáticas e de contactantes de casos novos, ou ainda só é testado o grupo com sintomas? Bom, eu acho que eu acabei de dar essa resposta agora, né? Nós queremos caminhar o mais rápido possível para testar não só os sintomáticos, mas todos os contactantes de sintomáticos. Obviamente que isso dependia, né, dessa ampliação da nossa capacidade de testagem. Hoje nós nos sentimos maduros, né, para avançar para todos os sintomáticos. Isso já está valendo, né? Preciso, né, difundir mais essa informação, todos os rincões do Estado, buscando os municípios, buscando o Atende em Casa. E o próximo passo é, com funcionamento pleno das máquinas que foram adquiridas pelo LACEN, esse passo que a gente espera dar ainda agora no mês de agosto, para buscar fazer a testagem também de assintomáticos, contatos de sintomáticos em locais onde isso possa ser identificado, né, e também ampliação dos nossos centros de testagem para fazer a captação dessas coletas, né, em especial de RT-PCR. Nós não vamos descartar, por óbvio, os testes rápidos, eles têm o seu papel, né, em um determinado momento da doença, mas o foco de Pernambuco, do ponto de vista da testagem, é a ampliação da sua capacidade de testagem de RT-PCR aos primeiros sintomas, né, para que a gente tenha uma aferição mais adequada e mais precoce, né, da atividade da doença. Doutor Jailson. E como complemento também, lembrar que nas últimas semanas Recife triplicou o número de unidades que fazem a coleta do SWAB, que é aquele cotonete comprido que vai lá no nariz, que é o que vai fazer o RT-PCR no laboratório. Essas unidades hoje são 24, são 20 unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, mais as 4 policlínicas que atendem urgências e emergências na área, em diversos bairros da cidade. Então, isso é uma providência importante. E lembrar também do potencial e do papel que o aplicativo DaiCovid, né, tem nesse rastreamento de contatos, exatamente nessa fase que se aproxima de acompanhamento de contatos, mesmo hoje contatos sintomáticos, mais para frente contatos assintomáticos, que serão a próxima etapa de testagem. Então o DaiCovid já hoje é integrado ao aplicativo Atende em Casa, é possível marcar os testes a partir do aplicativo Atende em Casa,
e esse também aplicativo que é aquele aplicativo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público de Pernambuco, Porto Digital, e que faz o rastreamento automático dos contatos de pessoas positivas. Carol Matos, da TV Asa Branca. Como o governo tem dividido os testes distribuídos aos municípios e principalmente monitorado a realização de testagem no interior, mais especificamente no Agreste e Sertão, que permanecem com os casos em ascendência? As testagens têm sido suficientes, levando em consideração a população dessas regiões? Veja, nós temos articulado com os municípios essa nota técnica de ampliação da testagem. Ela foi amplamente difundida através das gerências regionais de saúde da região, tanto do Agreste quanto do Sertão. Os municípios estão conscientes disso. Eles receberam uma quantidade grande de testes rápidos. Vários também adquiriram teste rápido por conta própria, mas aqueles que o Estado recebeu do Ministério da Saúde também repassou uma quantia expressiva para os municípios e também tem orientado a coleta do cotonete, do SUAB, como bem disse o Dr. Jailson, do RT-PCR para ser processado no LACEN. Nós estamos praticamente alinhados com Petrolina para que a Univasf passe a processar os exames de RT-PCR lá na Univasf. Tivemos essa semana lá um contato com o Dr. Anderson, lá da Univasf. Há todo o interesse lá na aquisição de insumos para que isso finalmente se concretize lá, e nós estamos montando toda uma logística de coleta para essa ampliação se dar também no interior do estado. Nós temos observado com bastante cautela os movimentos. Foi muito prazeroso ver que nessa última semana 30 a gente colhe alguns bons resultados no Agreste, com a redução do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, com a redução da pressão sobre o sistema, redução do número de óbitos. Isso é fruto de uma melhor organização lá da região, apesar de algumas cenas, como eu falei aqui no início, que a gente precisa combater ainda, mas há um processo de melhoria na região do Agreste que poderá permitir que a gente dê passos adiante dentro do plano de convivência. Devemos estar formalizando isso na próxima quinta-feira. O Sertão ainda preocupa mais, preocupa em especial a 4ª região de saúde, dentro da 4ª macro-região de saúde, em especial lá a região do Araripe, onde a gente notou um maior aumento de casos essa semana. Houve uma pequena redução, houve redução tanto na região de Petrolina quanto na região de Salgueiro, na 7ª e 8ª regionais de saúde. Na 9ª regional é que a gente teve um incremento do número de casos, e também na 3ª macro-região a gente notou essas que corresponde à Serra Talhada, Arco Verde e Afogados da Ingazeira. Nós notamos aí uma estabilidade no quadro em relação à semana 29. Então nós tivemos um incremento na 1ª macro-região, uma redução na 2ª macro-região, uma estabilidade na 3ª macro-região, também uma estabilidade na 4ª macro-região, mas com um incremento sentido lá na região do Araripe. A última pergunta de hoje é de Diogo Cavalcante, do Diário de Pernambuco. Na Ásia e na Europa, já é de notório saber que existe uma segunda onda e ou novos surtos de Covid-19. Pernambuco está preparado para encarar uma possível segunda onda, tendo em vista a desmobilização de alguns leitos e o afrouxamento das medidas na região metropolitana? Dr. Jailson. Bom, primeiro é preciso fazer a leitura das chamadas novas ondas que têm acontecido em outros países, porque, como a gente tem repetido, a pandemia global ela é feita de pequenas, ou de um conjunto, pequenos não, mas um conjunto de epidemias locorregionais. Então, muitas vezes os números todos do país se encontram em retomada, em crescimento, e aquilo ali às vezes não demonstra
necessariamente uma nova onda na mesma localidade, mas uma onda nova, uma primeira onda numa outra localidade. O estado de Pernambuco, a propósito, mostrou um pouco isso. Então, como nós temos um estado com mais de 800 quilômetros de distância entre a capital e a cidade mais ao interior, nós vimos movimentos diferentes, tempos diferentes da epidemia. Aqui na região metropolitana já numa tendência de queda, enquanto regiões do sertão ainda numa tendência de crescimento de casos, e isso também se aplica a outros países. Então, quando a gente olha o dado do país como um todo, tem que separar aquilo que é a segunda onda de fato na mesma localidade ou que é uma primeira onda numa outra região daquele estado, daquele país. Então, primeira observação. Segunda observação, havendo ondas nas mesmas localidades, né, uma coisa que tem se observado é exatamente quando é que isso acontece? Quando as medidas de distanciamento, de isolamento, de uso de máscara, dos novos protocolos, elas são assodadamente, de maneira rápida, esquecidas ou colocadas em segundo plano. E muitas vezes isso provoca um efeito, em algumas vezes, na verdade, tem provocado algum efeito rebote, e o que exige das autoridades, muitas vezes, colocar o freio, né, colocar o pé no freio, puxar o freio, e às vezes até retroceder nas medidas mais rígidas. A abordagem que temos feito aqui em Recife e em Pernambuco, de gradação de cada passo, com o período de observação, com os protocolos, a corresponsabilidade. Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje, além da presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, contamos também com a presença do secretário de Saúde do Recife, Jailson Corrêa. Contamos também com a presença das intérpretes Ione e Joyce. Como de costume, os secretários vão falar sobre os dados do dia e, em seguida, partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Ione, boa tarde, Joyce, boa tarde, doutor Jailson, nosso secretário municipal de saúde do Recife, boa tarde a todas e todos. Hoje nós registramos 546 novos casos da Covid-19. Desse total, 110 são classificados como síndrome respiratória aguda grave e 436 como casos leves. Pernambuco totaliza agora 89.678 casos confirmados, sendo 23.137 considerados graves e 66.541 considerados leves. Também registramos 45 óbitos, sendo 25 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, com idades entre 25 e 92 anos, que ocorreram desde o dia 25 de abril. Apenas 32% dos óbitos, correspondentes a 17 casos, ocorreram nos últimos 3 dias, sendo 3 ontem, 8 no domingo passado e 6 no último sábado. Dos outros 28 pacientes, 3 vieram a óbito no mês de abril, 12 no mês de maio, 2 em junho, e os outros 11 entre os dias 3 e 24 de julho. Com isso, infelizmente, chegamos a um total de 6.421 mortes pela Covid-19 em nosso estado. Aqui, nesse primeiro recorte, a gente gostaria de fazer um apelo a todos os serviços hospitalares, municípios, para que comuniquem a ocorrência desses óbitos com a maior brevidade possível, para que a gente possa fazer o controle mais adequado e informar em tempo mais hábil as informações sobre óbitos ocorridos. O número de recuperados, por sua vez, em Pernambuco, teve o acréscimo de 2.241 pessoas que já estão curadas. Dessa forma, já são 67.929 pernambucanos recuperados da Covid-19 no estado, o que representa 76% do total de infectados. Desde o último dia 15 de julho, passamos a testar todos com sintomas gripais em Pernambuco, dentro do grande esforço de ampliar nossa capacidade de testagem, que já é uma realidade. Reforçamos
que todos que apresentarem sintomas de gripe ou sintomas suspeitos da Covid-19, mesmo aqueles que não se enquadrem em síndrome respiratória aguda grave, devem procurar o exame, devem buscar a marcação que está disponível nas redes municipais e pelo Atende em Casa, que pode ser baixado em celulares. A gente tem sempre feito tem sempre passado essa informação aqui, tanto celulares com sistema Android, ou também pela internet no www.atendeemcasa.pe.gov.br. Desde quando iniciamos essa marcação de testagem pelo aplicativo, através dessa funcionalidade, cerca de 1,9 mil pessoas já foram testadas, sendo que 1.051 fizeram o teste de RT-PCR e 849 fizeram um teste rápido. Esse é um número que ainda consideramos muito baixo, aquém do que é esperado. Então nós precisamos massificar essa informação. Aqui aproveitamos mais uma vez a audiência, de todos que nos assistem aqui, toda a imprensa, para que possam trabalhar essa informação e mais, outros que nos assistem, para avisar seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, deste direito que as pessoas passaram a ter, que quando tenham sintomas possam fazer o teste mais adequado, a depender da sintomatologia e do tempo que está apresentando os sintomas. Por fim, gostaria de ressaltar que, graças aos esforços do poder público, aliado ao comportamento cidadão de cada pernambucano, chegamos a um cenário de quedas expressivas, de casos graves em especial, nos números de óbitos e também nas solicitações de internação pela Covid. Isso nos deu a possibilidade de retomar as atividades dentro desse plano de convivência que instituímos. Mas precisamos entender que esta convivência com a Covid-19 necessita de uma série de cuidados. E isso vai durar por um bom tempo, até que nós tenhamos as condições de ter uma vacina e que essa vacina possa ser aplicada para toda a nossa população. Então, para manter as pessoas protegidas e, inclusive, contendo a possibilidade de novas ondas, precisamos que cada um continue sendo um agente de proteção. Atitudes como as que vimos ontem em Caruaru muito nos preocuparam, ali no entorno da Feira da Sulanca. Esse tipo de comportamento com grandes aglomerações são muito preocupantes, verdadeiramente inaceitáveis, porque podem colocar abaixo o esforço de cada um de nós e de todos que estão buscando ter que esse plano de convivência dê certo. O governador Paulo Câmara determinou que realizássemos importantes ações lá na segunda macro-região, onde Caruaru está inserida. Nós tivemos um período sobre a operação quarentena lá em Caruaru e em Bezerros, com medidas mais rígidas de isolamento, e também determinamos a abertura de novos leitos lá na região. Graças a isso, tivemos dados positivos no controle da curva e a pressão na rede de saúde no Agreste está tendendo a diminuir. Então, isso é um avanço lá para a região do Agreste, que vai nos permitir, inclusive, dar novos passos em relação a esse plano de convivência, que devemos estar anunciando na próxima quinta-feira. Mas nós precisamos ter cuidado com esse comportamento no retorno às atividades, para que a gente não coloque tudo a perder. Então, é muito importante que a população de Caruaru, de toda a região do Agreste, como também aqui na primeira macro-região, na região metropolitana, em todos os lugares do Estado, tenham consciência e usem dessa oportunidade de conviver com o máximo de responsabilidade, para que a gente não tenha que dar passos atrás, como já tivemos que dar lá na região do Agreste. Então não é hora de baixar a guarda e pensar que tudo pode ser como antes. Ainda não é esse momento. Precisamos tomar cuidados, e efetivamente evitar tumultos, evitar aglomerações. Prevenir continua sendo a melhor estratégia de proteção contra a Covid-19 nesse processo de enfrentamento. Novos hábitos precisam estar incorporados ao nosso cotidiano.
usar corretamente a máscara quando for preciso sair de casa, cobrindo adequadamente a boca e o nariz, lavar as mãos frequentemente com água, sabão ou mesmo complementando com o álcool em gel e mantendo o distanciamento social e todos os protocolos que estão sendo instituídos por todas as empresas, por todas as instituições que retomaram esse plano de convivência. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André Longo, secretário estadual de saúde. Boa tarde, Camila, Joyce e Iane. É isso? Iane. Boa tarde a todos e a todas. Como de hábito, nós começamos com um recorte dos dados agora apresentados pelo doutor André, no que diz respeito aos dados do Recife. Então, foram confirmados 154 casos de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, cujos resultados de laboratório estiveram disponíveis nas últimas 24 horas, sendo 121 casos leves, 33 casos de síndrome respiratória aguda grave. O total de casos em Recife agora atinge 26.011 casos. Infelizmente, tivemos também a confirmação de 5 novas mortes, chegando ao número de 2.095 perdas de vida aqui na cidade do Recife ao longo de toda a pandemia. Por outro lado, dado alvissareiro de 21.736 pacientes considerados recuperados. Um dado muito importante que os nossos hospitais de campanha já passaram de 13.300 atendimentos nos hospitais de campanha, e nesses leitos, são 344 leitos de UTI, 382 leitos de enfermaria ativos, temos hoje internados, respectivamente, 174 pessoas em UTIs, 162 pessoas pacientes em enfermaria. E nós temos a clareza de que, junto com o esforço do Estado, particularmente esses 342 leitos de UTI abertos pela Prefeitura do Recife, por decisão do prefeito Geraldo Júlio, em conjunto com o governador Paulo Câmara, fazem toda a diferença para que hoje nós possamos ter uma taxa de ocupação de leitos, quando a gente soma todo esse esforço, numa área segura que permite a abertura de novos setores da economia. E isso também se dá não só pela imensa mobilização que o Estado de Pernambuco fez, mas também nós temos orgulho de dizer que Recife participa definitivamente desse esforço. Queria também chamar a atenção para um dado importante, que é o papel da atenção primária em saúde, da atenção básica, das unidades de saúde da família, das UPinhas. A propósito disso, hoje, com o prefeito Geraldo Júlio, inauguramos, doutor André, a 16ª UPinha da cidade do Recife, que beneficia já a população da comunidade do Pilar, que tem o núcleo de apoio à saúde da família, que atende também pessoas em situação de rua ali daquela região central do Recife, e mais de 1.200 usuários daquela região da cidade. Uma inauguração atípica, sem aglomeração, uma inauguração de tempos de pandemia, mas também que é um demonstrativo de que o trabalho não para, o trabalho na saúde avança, e outras entregas também estão planejadas para as próximas semanas e meses, num reforço importante, porque a atenção primária cuida de todo esse aspecto de reforçar as ações de prevenção. Nós sempre mantivemos as unidades de saúde da família, as UPinhas, por exemplo, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, são mais de 130 em todo o território do Recife, funcionando ao longo da pandemia para atender o pré-natal, a vacinação, atender pessoas que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, programas de tuberculose, hanseníase, por exemplo. Isso nunca parou porque não podia parar. Mas nós dedicamos 20 unidades especificamente para o cuidado de pacientes com suspeita de Covid-19, e nessas 20 unidades atingimos esta semana a marca de mais de 20.000 atendimentos. Essas unidades, além de fazerem um atendimento inicial ali na própria comunidade, fazendo avaliação clínica dos pacientes, também hoje são as unidades que fazem a testagem. Em cima disso que o doutor André falou, nessas unidades é possível fazer a testagem, a coleta de amostra para RT-PCR, nos casos em que
e são sintomáticos na fase mais aguda, ali até o 7º, no máximo até o 10º dia, mas também os testes rápidos, os testes que podem ser feitos após esse período em pessoas que tiveram sintomas. Então, essas unidades podem ser acessadas tanto pela população ali do seu território, do seu entorno, a busca de consultas, mas também pelo agendamento que é feito através do aplicativo atendeemcasa.pe.gov.br, agendamento para a realização de testes nessas unidades. Então, acho que esse é o grande recado e essa atividade também de prevenção, doutor André, hoje também chegamos a um marco importante, o prefeito Geraldo Júlio anunciou hoje de manhã, chegamos a 50 as comunidades do Recife visitadas pelas estações itinerantes de orientação para a Covid-19. Porque não basta, nessa fase em que a gente tem falado aqui, e os órgãos de imprensa, claro, merecem também o crédito pela forma com que tem tratado responsavelmente a mensagem, a importância da mensagem dos cuidados de prevenção, dos novos hábitos que devem ser integrados, o uso da máscara, o uso do álcool gel, também do distanciamento social, tudo isso é muito importante, mas as comunidades mais vulneráveis da cidade precisam da presença do Estado, da presença da Prefeitura, através das estações itinerantes. São 50 comunidades, inclusive em 10 delas, as mais vulneráveis da cidade, com o porta a porta das nossas equipes de saúde da família. São mais de 500 profissionais envolvidos, visitam de casa em casa, de porta em porta, levam a orientação, levam um kit de higiene pessoal, levam um kit de higiene para casa, além da distribuição das máscaras como uma atividade importante. Então, sempre enfatizando a importância da prevenção e o papel da atenção básica, da atenção primária à saúde. A primeira pergunta de hoje é de Luan Amaral, do Leia Já. Recentemente, o Retrô Futebol Clube divulgou que fará uma seletiva de futebol feminino em Camaragibe, aberta a qualquer pessoa que apresente um exame cardiológico. Esse tipo de atividade física em grupo está autorizada no Estado? Existe algum protocolo para jogos de futebol que não sejam profissionais, as famosas peladas? Não, a prática esportiva em grupo, ela permanece proibida no Estado. Nós abrimos uma exceção para os treinos de futebol profissional e para o reinício do futebol profissional. Mas atividades como essa que estão sendo propostas, nós não temos conhecimento disso, mas elas estão ainda proibidas no Estado e nós vamos estar acompanhando, né, e fiscalizando, e é importante que a população participe nesse processo. A gente tem dito aqui que não consegue, né, estar presente em todos os recantos, né, onde há campos de pelada, onde há atividades possivelmente esportivas em grupo. Mas é preciso que a população se conscientize também, né, de que esse é um espaço propício à contaminação, e que deve ser evitado nessa fase onde ainda há transmissão sustentada do vírus em nosso estado e que nós ainda não temos a proteção de uma vacina. Então, essas atividades não são recomendadas, estão proibidas a nível estadual e o poder de fiscalização cabe ao Estado, aos municípios, e a gente espera contar com a população para que possa fazer, através dos canais, especialmente também do 190, fazer a denúncia de situações irregulares no cumprimento dos decretos sanitários, tanto estaduais quanto municipais. Adriana Vitor, da TV Jornal. Pernambuco vem se preparando de alguma forma para a possibilidade da chegada da vacina, como compra de insumos e adequação da rede, por exemplo? Veja, o nosso programa estadual de imunizações, ele é um programa que está sempre preparado para a absorção de novas vacinas. Obviamente que nós temos uma programação em relação à compra de insumos, e especialmente aquilo que cabe ao Estado, que é seringas e agulhas, para distribuir para os municípios, para que os programas de imunização possam aplicar as vacinas. Isso tem sido feito de forma articulada, tanto a partir do governo federal, quanto do governo estadual e as salas de imunização que estão nos municípios pernambucanos. Então nós estaremos prontos, preparados,
né, muito provavelmente e esperamos de forma muito especial, né, que esse momento possa chegar, né, esperamos que seja no primeiro semestre do ano que vem ou quanto antes. Pernambuco vai estar preparado e com sua rede, né, com certeza muito ansiosa, né, tanto a rede estadual quanto a rede municipal, pelo momento de poder estar imunizando, né, as pessoas em relação à Covid-19. Doutor Jailson. Pense numa ansiedade, né? Acho que essa ansiedade é compartilhada no mundo inteiro. As etapas de produção de vacina, temos visto essa semana mais notícias promissoras, notícias positivas, apontando que vacinas novas têm sido testadas no que a gente chama de fase 3, que é a fase em que se testam milhares de pessoas para que se possa identificar a efetividade da vacina, além de sua segurança e eficácia, digamos assim, para que a gente possa também ter a perspectiva de usar essas vacinas no futuro próximo. É claro que são necessárias, muitas dúvidas precisam ser tiradas nesse processo, se as vacinas darão proteção por longo período ou se precisarão ser repetidas a cada momento, a cada período, por exemplo, a cada ano, como acontece com a influenza, se será uma vacina de uma dose ou serão necessárias mais doses, se há alguma restrição para grupos etários, e também pensarmos em estratégias de vacinação, né? Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra e todos, né, com a pandemia nesta escala precisarão ter acesso à vacina. Como é que se dará essa distribuição em cada país, em que grupos precisaremos ter uma atenção inicial? Então todas essas perguntas estão sendo feitas e colocadas diante da comunidade científica para que a gente possa, assim que for possível ter uma vacina segura, começar a fazer a vacinação aqui na nossa região. Recife tem o orgulho de ter taxas de vacinação, de buscar levar a vacinação como algo muito sério, levar muito a sério a questão das coberturas vacinais, fazendo estratégias das diversas formas. Nós já tivemos em campanhas vacinação de casa em casa, já tivemos extensão de horário para o horário noturno, horário de final de semana. Então, assim, quando nós tivermos as vacinas, certamente estaremos preparados para fazer uma grande campanha de vacinação, mas naturalmente, primeiro passo e mais importante nesse momento é ainda o desafio científico de desenvolver uma vacina que seja eficaz contra o vírus, ao mesmo tempo que possa ser segura e que possa ser produzido também na escala que é necessário, que é a escala global para todo o planeta. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Com mais de 4 meses de epidemia no estado, o que se sabe hoje sobre a situação sorológica da população em Pernambuco e como esse conhecimento tem norteado o direcionamento de estratégia para grupos suscetíveis? Bom, acho que o Dr. Jailson, na nossa última coletiva aqui, que tratamos sobre isso, falou um pouco sobre essa questão dos grupos, né, dos diversos grupos de vulneráveis, e a ideia que se tem hoje sobre a prevalência nesses casos. É óbvio que as populações que estão mais protegidas, hoje, que estão cumprindo o isolamento social, tenderam ao longo desse período a se exporem menos, né, ao vírus, e por óbvio é esperado uma menor prevalência, e aí a gente está falando especialmente do público da idade escolar, né, das pessoas idosas, das pessoas com maior vulnerabilidade, especialmente aquelas com doenças pré-existentes. Então a estratégia, ela não muda para esses grupos na medida em que a gente está adotando o isolamento social e assim devemos continuar, né, por pelo menos mais um tempo na proteção dessa população. Obviamente, nós que estamos trabalhando desde sempre, né, profissionais de saúde, todos os serviços essenciais, que nos expusemos muito mais ao vírus, a taxa de prevalência da doença tende a ser muito maior nesse grupo. E é certo que inquéritos populacionais de larga escala não vão conseguir demarcar muito bem esses determinados grupos, a não ser que você adapte as amostras, um trabalho que nós temos, inclusive, nos debruçado sobre ele,
Qual é o melhor amostra, o desenho de amostra, né, para que a gente pudesse ter, né, clareza sobre os diversos grupos de susceptíveis à doença. É preciso ter olhar, né, sobre o que já foi feito, e aí nós temos o estudo da Universidade Federal de Pelotas, que aplicou um número muito pequeno, né, de questionários e de amostras aqui em nosso estado e concluiu por uma taxa de imunes muito baixa, né, a gente acredita que muito mais baixa do que a realidade, né, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo um estudo lá em Fernando de Noronha que vai nos mostrar, né, um pouco desse espectro da população e estamos debruçados, né, equipes técnicas, né, no desenho desse inquérito epidemiológico domiciliar que devemos aplicar. Embora, né, saibamos que isso, num primeiro momento, deve mudar muito pouco do ponto de vista da estratégia que nós precisamos adotar do ponto de vista da prevenção. Mas são bases, né, que precisam ser adquiridas para que a gente tenha patamar para avaliar no futuro. Lembrar também que nós temos um inquérito epidemiológico encomendado ao Agil Magalhães, que vai fazer a avaliação do banco de sangue do Hemop, né, de forma retrospectiva e prospectiva, desde janeiro até o final do ano, para a gente analisar a prevalência nessa parte aí da população. Doutor Jailson. Acrescentaria apenas dizendo que, além da questão da importância de entender, da gente poder estimar o número de pessoas já expostas ao vírus, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Uma delas é isso que o doutor André já falou, a gente já citou aqui em coletiva, mas acho que é importante reiterar, que é que grupos de pessoas diferentes na comunidade têm graus de exposição e, portanto, prevalência de exposição ao vírus diferentes entre si. O maior exemplo disso, as pessoas que trabalham nas áreas essenciais, que sempre estiveram nas ruas, de certa maneira, como nós aqui, né, e os profissionais de comunicação, profissionais de saúde, por exemplo. Aqui na mesa 50% teve Covid, né? Que eu não tive Covid, não. Eu não tive, doutor André guardou o período de afastamento e isolamento social, mas eu não tive sintomas. Mas as populações que estão guardando isolamento social e distanciamento, as populações de risco, particularmente população escolar, essa sim se prevê, se pressupõe que possam ter taxas bem menores de exposição ao vírus. Por isso, essa cautela necessária de, na hora que essas novas populações entram, digamos assim, retomam alguma rotina, mesmo que protegida pelos protocolos, a gente sempre tem esse cuidado. Dito isso, também é importante lembrar de que os inquéritos soroepidemiológicos não são a resposta completa. Por quê? Aparentemente, a gente sabe, estudos têm mostrado de que muitas pessoas que têm, inclusive, casos de Covid confirmado laboratorialmente com RT-PCR, portanto, confirmação laboratorial fidedigna e precisa, não desenvolvem anticorpos do tipo IgM ou IgG suficientes para detecção pelo exame de laboratório. Então, muitas vezes, pode haver uma subestimação do número de pessoas expostas pela incapacidade do teste de detectar esses anticorpos. Ainda mais com teste rápido, né? Que boa parte desses inquéritos, inclusive o de Pelotas, tem sido feito com teste rápido também. Essa é uma limitação que vale para todos os testes, mas ainda é mais importante para os testes rápidos. Para além disso, também o teste rápido pode, por outro lado, superestimar população exposta, porque ele também pode dar positivo para a circulação de outros coronavírus. Isso é uma questão que precisa ser colocada na equação. E existem pessoas que têm alguma proteção, parcial, basicamente mediada pelos linfócitos T, pelas células T, sem ter anticorpo. Então, é uma análise complexa, diferente de outras situações clínicas, onde é muito mais fácil detectar o número de pessoas expostas, por exemplo. Aqui em Covid nós temos um desafio ainda maior. E para completar a complexidade, a duração da proteção também é algo que não está completamente estabelecido.
inclusive alguns trabalhos mostrando que essa duração, depois de algumas semanas ou meses, ela pode cair e a gente ainda não sabe se essa queda do número dos anticorpos, por exemplo, dos títulos de anticorpos, da quantidade de anticorpos, tem alguma expressão no risco de adoecer e, caso adoeça, no risco de adoecer de forma grave. Então, ainda são perguntas que a ciência precisa responder, mas o fato mais importante, Cíntia, aqui, do ponto de vista das medidas de política pública, o que mandam as medidas, o que não muda nesse cenário, o que é importante lembrar? Que em fase de queda ou estabilização em baixa, é seguro reabrir pouco a pouco, de forma cautelosa, sempre aguardando um período de observação a cada movimento de reabertura. Isso é o mais prudente, isso não existem manuais científicos para isso, isso também é baseado na ciência, mas também no bom senso de imaginar de que essa cautela permite monitorar, caso haja uma retomada da atividade de transmissão e um rebote do número de casos, se tem ali a medida necessária ou de retomada de medidas mais rígidas ou de interrupção do processo de abertura. Então, na verdade, esta lógica estabelecida para a Covid é o que tem garantido aqui entre nós, né, a possibilidade de ter 2 meses subsequentes, aqui no Recife, por exemplo, de diminuição e com uma tendência de estabilização em baixa no número de casos. E é isso que a gente está, é isso que se chama o período de convivência. Né? O plano de convivência pressupõe exatamente isso. A reabertura, a retomada, sempre com protocolo, nunca esquecendo que nós não estamos de volta à vida normal, ao contrário, há hábitos que precisam fazer parte dessas novas rotinas. Sempre bom enfatizar a máscara, o álcool gel, a lavagem das mãos, o distanciamento social, a proteção das pessoas de maior risco, particularmente pessoas idosas e comorbidades. Isso continua sendo a regra, com abertura gradual e observação dos dados de forma permanente. Irce Falcão, do portal Folha PE. Na última semana, houve aumento de casos ativos, de acordo com os boletins do Estado e do Recife. Como está a taxa de transmissão da Covid-19 nas regiões do Estado? Veja, depois Rafael pode passar aí os dados de cada uma das regiões, né? O R, em Pernambuco, depois de passar algumas semanas abaixo de 1, ele ampliou para cima de 1. Isso é fortemente influenciado pelo aumento da nossa capacidade de testagem. A partir do momento que você testa mais, acaba influenciando esse índice pelo surgimento de novos casos. Esse número, em especial, o número de testes rápidos que os municípios têm feito, numa escala maior, tem basicamente chegado sempre acima de 80%, às vezes mais de 90% dos novos casos, eles estão carregados como testes rápidos. Muitas vezes isso não significa atividade mais da doença, você não pode nem considerar caso ativo. Muitas vezes o diagnóstico já é dado, em especial agora, doutor Jailson, quando o CDC e a OMS consideram 10 dias apenas de isolamento, né, para o critério de cura, né. Basicamente, quase que todas as vezes que você tem um teste rápido positivo, você já não tem mais a presença do vírus. Então, você não poderia contar que esta pessoa estaria contaminando. Então, isso, de certa forma, distorce um pouco o que o Dr. Jones chama de o tradicional R, né? Esse tradicional R, ele sofre influência dessas questões. É preciso trabalhar olhando para ele, tem acompanhado isso.